Olá pessoal, mais um dia juntos. Eu espero que vocês estejam amando os conteúdos que tem no canal. Se não gostar também, tranquilo. Eu acho que cada um tem a sua maneira de visualizar o mundo, de entender o mundo, de aceitar ou não as questões que falam sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossas mudanças, porque não é fácil a gente ouvir algo que é nosso, né? Ouvir algo que é difícil, não é fácil, eu compreendo isso perfeitamente. Eu também, quando alguém falava para mim algumas coisas que eu era e que eu ouvia, como aquilo me doía. Eu lembro muito da minha mãe, né? Minha mãe sempre falava umas coisas assim muito legais e assim, parecia aquela voz que vem e fala e vai embora. E aquilo às vezes me tocava de uma maneira que eu ficava pensando, gente, eu sou assim mesmo, Deus, eu sou assim mesmo. Eu preciso entender se eu sou assim, me mostra, me ajuda a mudar, porque ela sempre tocava em pontos que eram essenciais para que eu pudesse mudar e melhorar como pessoa. As frases que ela falava, assim, às vezes no meio de uma conversa, no meio de alguma coisa perdida no ar, era uma frase que entrava aqui, que tinha uma palavra, alguma coisa que me feria e que eu sabia que aquilo ali era verdadeiro e eu fugia de ouvir aquilo dela. Então, se vocês gostam do canal, se o canal toca em vocês alguma coisa, se o canal movimenta, como eu digo, as águas da mudança na vida de vocês, encaminha o vídeo para outras pessoas. Sei que às vezes a gente tem o hábito de ouvir e de ver alguma coisa, né, e de encaminhar para as pessoas achando que elas é que tem que mudar. Não é isso que eu estou dizendo. Nós é que temos que mudar, nós é que temos que buscar a mudança, nós é que temos que ser diferentes. Mas às vezes no meio disso tudo você vê alguma coisa que você lembra de alguém que também está num processo. Eu às vezes tem coisas que eu vejo e que eu mando para minha filha assim, eu falo, olha aqui, porque eu sei que ela está no processo, como todos nós estamos no processo. Qual é o processo? O processo de mudança, o processo de transformação. E se vocês gostam, quanto mais vocês falam que gostam, mais o YouTube entende isso e encaminha o vídeo. Quanto mais vocês fazem uma crítica ou falam que não gostam, mais eu compreendo que o conteúdo precisa melhorar. Porque às vezes eu paro aqui na frente da câmera e eu falo assim, gente, eu tenho tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar. Eu tenho tanta coisa que eu gostaria de falar, tanta coisa que eu gostaria de conversar com vocês e que às vezes a gente não sabe por onde começar porque é muito conteúdo, a cabeça tem muito conteúdo. Ontem eu fui na rua, né, à noitinha, passear com o meu cachorrinho e assim, foi muito interessante que eu vi um pé de amêndoa. E esses dias passados eu fiz uma postagem no Instagram falando sobre isso e não sei se todo mundo lembra o que é amêndoa, não sei se todo mundo reconhece o que é uma amêndoa, mas aquilo me tocou e me levou lá no passado, porque eu, como uma boa melancólica, fico meditando, né, sobre as coisas, né? Então, assim, essa minha meditação me leva à transformação, me leva a ter uma compreensão diária de que eu preciso mudar, de que eu preciso melhorar. E como diz a Bíblia, né, como diz Paulo, né, miserável homem que eu sou, né, quem me livrará do corpo desta morte, graças a Deus por Jesus Cristo. E como diz Paulo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal quando eu vejo eu já estou fazendo. Então nós precisamos enxergar que nós somos assim, nós oscilamos entre o bem e o mal, e que nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, nós precisamos de transformação, nós precisamos de um milagre. Então nós temos a possibilidade de usar as coisas que estão ao nosso redor para isso. Agora eu estava aqui tomando café e aí eu achei interessante que a xícara tem um desenho. Você vai beber, não tem desenho para as pessoas verem. Mas o lado de cá tem desenho. Ainda pensei assim, gente, essa xícara é xícara para uma pessoa que é canhota, né? Porque ela vai beber assim, todo mundo está vendo desenho. Depois eu pensei, não, né? A xícara é para quem está bebendo café se deliciar com o conteúdo e aí se deliciar com a beleza da caneca. Então, assim, o interessante é que eu vou ver o desenho quando eu vou beber, eu vou visualizar o desenho e vou saborear o meu café. Então, as coisas, elas, para mim, tem sempre um sentido, para mim tem sempre alguma coisa. Alguém poderia falar, não, foi feito ao contrário, né? Saiu ao contrário o desenho, era para ser assim, para todo mundo visualizar, enquanto você toma um cafezinho, o lado sem desenho seria para nós. Alguém poderia falar isso, alguém poderia falar, não, é a caneca do canhoto, né? Mas para mim é a caneca da pessoa que ela merece o melhor e que ela merece beber um delicioso café vendo o desenho na caneca. Então, para mim, o sentido da vida é sempre algo de transformação. As coisas que acontecem são sempre coisas que não é coincidência. Eu costumo dizer que é uma Jesuscidência, né? As coisas acontecem com um sentido. As coisas acontecem e elas podem até ser coisas que nós provocamos, coisas que não foram boas, como diz o padre Paulo Ricardo. Ele fala que Deus não provoca o mal, mas que Deus permite e que através deste mal ele faz um bem maior. Eu amei essa palavra dele.
Então, assim, nós temos a possibilidade de ver até as coisas ruins que acontecem, que às vezes nós mesmos provocamos. Nós temos a possibilidade de, através delas, buscar uma mudança, buscar uma melhora de vida, buscar algo que seja transformador em nossa vida. A nossa vida, ela não é feita para ser baseada em qualquer bobagem, ela não é feita para perder tempo com qualquer bobagem. A nossa vida, ela é muito mais preciosa, e eu sei, eu compreendo perfeitamente, você que está aí do outro lado, quanto é difícil sair do lugar que nós estamos, sair desse lugar e passar a visualizar e a entender e a fazer com que a vida tenha um maior valor. Quanto é difícil investir, quanto é difícil sair, o quanto é difícil acreditar em nossa potência, em nossa capacidade, em nossa maneira de visualizar a vida. Eu entendo você que está do outro lado perfeitamente, porque para mim também é difícil, né? É um processo diário de ressignificar algumas coisas, de fazer com que as coisas tenham um maior valor. É um processo diário de mudança, é um processo diário de transformação. Não é fácil, isso não é assim, não vem assim de qualquer maneira, isso não é fácil. E para isso acontecer, nós precisamos estar maduros e conscientes de quem nós somos. Erramos, fazemos o que não devemos, vacilamos, mas a nossa capacidade de voltar atrás e pedir perdão e pedir desculpa tem que estar em nós. E isso só fica em nós se nós conseguirmos entender que estamos errados, né? E se nós não entendermos isso, nós não vamos ver nada de errado em nós. Então, ontem eu fui na rua, como eu ia dizendo, e aí tinha um pé de amêndoa, né? E aí não sei se todo mundo sabe o que é. E eu peguei aquela fruta bonita, gente. Eu fico olhando pro pé para ver se tem alguma para poder arrancar e comer, mas nunca tem, tá sempre tudo no chão. E me lembrei da minha infância, quando eu me sentava perto da casa da minha mãe, tinha um pé de amêndoa enorme na calçada de um vizinho, ele era um português, esse vizinho, e aí tinha um pé de amêndoa enorme, eu ficava sentada ali embaixo, pegando as amêndoas, comendo as amêndoas, e quando já não tinha mais aquela amêndoa, eu pegava o caroço, né, que ficava, eu quebrava para comer o coquinho que tem dentro dela. E isso foi uma lembrança muito boa, porque foi momentos que eu ficava ali, que era para mim prazeroso quebrar aquela amêndoa, buscando um coquinho dentro dela para comer. Era prazeroso para mim ficar ali no silêncio, sabe, tranquila, quietinha, comendo minha amêndoazinha, quebrando com a pedra, né, porque a gente que era criança naquela época raiz, né, a gente pegava uma pedra e quebrava a amêndoa e pegava o coquinho que tinha dentro. Mas o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que nós passamos por esses processos e nós não estamos falando para os nossos filhos, para os nossos netos, como foi a nossa infância, como foi o nosso passado. Eu vejo as pessoas falando, é geração Nutella, que aqui é geração raiz. Tudo bem, uma crítica incrível a tudo que vem, mas a crítica ela não traz transformação. O que traz transformação é a consciência que cada um de nós tem daquilo que foi bom na nossa vida e transferir aquilo que foi bom para nossos filhos, para nossas crianças. Nós estamos mostrando para ele o valor que tem um pé de amêndoa, ou a gente passa correndo ali com a criança porque a gente vai trabalhar, vai para a escola e o dia é corrido. Nós às vezes precisamos revisitar o passado e trazer as boas lembranças e através delas transformar a vida das nossas crianças. Nós precisamos revisitar o passado e trazer coisas boas, coisas que nos tocaram de maneira assim extraordinária e através disso ensinar as nossas crianças. Nós precisamos trazer sensibilidade às nossas crianças. Não é essa sensibilidade que o mundo diz hoje, não. É uma sensibilidade de se preocupar com o outro, de se preocupar consigo mesmo, de entender quem ele é, de saber o que ele quer para a vida. É uma sensibilidade de quando vê você sofrer, estar ali com você, se doar para você, porque a criança ela vai se doar para a gente quando nós nos doamos para ela. Quando ela grita, quando ela chora, nós estamos acessíveis a ela, nós estamos flexíveis a largar tudo, né? Deixar tudo para correr e ver o que houve. É estar ali sentado, amamentando aquela criança 1 hora, 1h30. Meu filho, gente, quando ele nasceu, eu lembro que ele roncava a barriga dele, uma fome. E eu fui pro médico, pro pediatra, falei, dá um leitinho, Ele falou, não vou dar nada, você tem leite. Aí eu falei assim, mas tá muito diferente da minha filha, porque minha filha mamava pouco, então meus seios ficavam muito cheios, eu tirava com a bomba e dava para uma criança que precisava, e com meu filho não, meus seios não tinha aquela quantidade, não ficava cheio de leite, sabe? E aí ele falou assim, não, mas continua tendo leite. Se a gente introduzir a mamadeira é muito rápida, a criança dá 2 mamadinhas, acabou, encheu a barriga e vai dormir.
E aí não faz esse processo, né? Não cansa a mandíbula. E a criança acaba gostando mais da mamadeira e abandonando o peito. E aí eu falei, gente, então vamos lá, né? Eu muito nova, eu falei, então vamos lá, já que é assim, vamos lá. E eu passei a sentar e a largar tudo que eu tinha para fazer e a me dedicar à amamentação. E eu marquei no relógio e comecei a marcar. Ele mamava 1h30, 1h40. Ah, não estava dormindo. Não, gente. Da boquinha ficava, não descansava, dele sair leite pela boca e dele se engasgar de sair pelo nariz, de tanto que ele sugava. E quando eu me dispus a abandonar tudo ao redor, minhas preocupações todas, e a me dedicar a sentar, a esticar as pernas na cama, que aquela época não era igual hoje, né? Hoje tem cadeira de amamentar, tem almofada, na minha época não tinha isso. Quando eu me dedicava àquilo ali, a coisa aconteceu. Ele mamava mais de 1 hora, se satisfazia e dormia em paz, que eu conseguia recuperar através do sono dele tudo que eu tinha que fazer. Eu consegui recuperar o tempo que eu fiquei ali, não perdido, o tempo ganho, né, ali com ele, fazendo aquele carinhozinho, né. Então a criança, ela requer você largar tudo para amamentar. Ela requer você largar tudo para estar com ela. Ah, mas ele não mama, eu vou dar mamadeira. Não, ele mama. Ah, mas demora muito, porque hoje as pessoas estão muito ansiosas, né, e aí para parar e dar 20 minutos de amamentação, ficar 20 minutos sentado vendo a criança mamar, sugando os seios, é muito para mim que sou ansiosa, é muito para mim. Então, assim, o primeiro passo é você começar a entender que você abre mão de muita coisa em prol dessa criança, por amor a essa criança, e que você tem que abrir mão da sua ansiedade, da sua angústia em prol dessa criança. E quando você faz isso, no futuro, o retorno vem. Então, quando eu vi o pé de amêndoa, a minha memória, a minha mente deu um loop, sabe? Deu um loop lá no passado e eu falei, nós estamos passando, acrescentando na vida da criança aquilo que nós tivemos de bom. Aí você vai falar para mim assim, ah, mas eu não tive tantas coisas boas. Gente, revisitar o passado é realmente trazer aquilo que não foi bom e trazer o que foi bom. A memória, ela esconde idade, ela esconde dores, ela esconde muita coisa, porque nós não queremos sofrer. E nós não queremos lembrar de coisas que nos fizeram mal, mas com isso nós escondemos também coisas que nos fizeram bem naquele mesmo período, sabe? Então assim, eu lembro de quando eu era criança, eu lembro, né, de que eu tinha um pezinho, né, um negocinho para fazer o chaveirinho, e aí um amigo do meu pai falou assim, ah, se você quiser eu faço um chaveirinho para você com esse negocinho que você tem, uma basezinha que eu tinha. Aí eu fiquei toda boba, né, ele vai fazer um chaveiro para mim. Ele pegou aquilo e levou, e nunca mais devolveu. E toda vez que ele chegava, né, que ele ia falar com meu pai alguma coisa, eu chegava perto dele e falava, e aí, meu chaveiro, tá pronto? Eu era pequena. E aquilo para mim foi muito triste, porque eu tinha aquele amuleto como o meu, sabe? Eu tinha aquilo como o meu, caminhava comigo, ia para a escola, trazia da escola, ficava na minha mão, sabe? Ficava na minha mochilinha, ficava no meu bolso. E nesse dia que ele estava falando com meu pai, calhou ele veio na minha mão, e era uma coisinha muito bonita. E aí, o que aconteceu? Ele pegou para ele, sumiu, sei lá. E aquilo me chateou, porque era o meu talismã, sabe aquela coisa de criança que tem um goi-goi, tem um travesseiro? Era o meu talismã. E aí aquilo me doeu. Então assim, a memória, ela traz essas coisas, né? E eu lembro que eu como criança fiquei com um certo assim, não queria nem olhar para aquela pessoa mais, eu era pequenininha. E aquilo ficou reservado na minha memória. Então nesse mesmo período teve outras coisas boas, tinha o meu pé de amêndoa, que era onde eu sentava e ficava quebrando a amêndoa e pensando, porque eu sempre fui de pensar muito. E aí aquilo ali me fazia bem, aquilo me trazia uma paz, uma tranquilidade, porque a criança, ela precisa de ambiente de paz, ela precisa de ambiente de tranquilidade, e eu encontrava isso nos lugares em que eu estava, né? Eu encontrava em casa brincando no quintal, eu encontrava nesse vizinho, no pé de amêndoa que era no quintal dele, para a rua, era na calçada da rua. Então, quando nós pegamos essas coisas boas e compreendemos e ressignificamos as que são ruins, que estão junto com elas, é o mesmo período, é o mesmo momento, estão agarradas, a gente consegue separar, pegar as coisas boas e trazer para os filhos e falar, olha meu filho, pé de amêndoa que ninguém dá valor, mas que dá uma sombra maravilhosa, para mim a melhor sombra que tem, porque faz parte da minha parte boa da memória da infância, né? Então eu acho o pé de amêndoa uma sombra extraordinária. Mas aí, meu filho, isso aqui é uma árvore que eu comia desse fruto, que eu quebrava aqui para comer um pouquinho e tal. Você está explicando isso para o teu filho? Porque assim, parece que eu falando para vocês é uma coisa insignificante. Alguém vai falar, pé de amêndoa?
Para você pode ser insignificante, para você pode ser uma coisa idiota, sabe aquela idiotice, né? Para você pode ser uma coisa sem valor nenhum, mas para mim teve um valor incrível. Então, quando eu hoje, né, meus filhos já são adultos, e quando eu estou com meus netos e saio com os meus netos pela rua e coisas pequenas aparecem e eles me perguntam, eu respondo dentro daquilo que eu trouxe como uma coisa que me fez bem na infância. E se algo não me fez bem na infância, eu ressignifico ela, eu trago um novo significado àquilo. E eu faço com que a minha vivência com os meus netos sejam vivências de transferir coisas boas, sabe? E eu fazia isso com meus filhos, eu tentava, à medida daquilo que eu ia aprendendo a ser mãe, porque não era fácil ser mãe, era uma novidade, era um momento novo, não era fácil ficar mais de uma hora e meia, 1h40 sentada só amamentando, não é fácil você pegar uma criança que acabou de se sujar, você trocou a roupa todinha, deu um banho, e aí daqui a pouco ela vai lá e acaba de tomar banho, vai lá e suja a fralda toda, você vai lá e dá um banho nela, ao invés de ficar limpando, você dá um banho nela. Não é fácil, tudo isso requer você parar, escovar o dente da criança, parar, deixar a sua ansiedade, deixar a sua procrastinação, deixar, sabe, as coisas que são minhas, que tirou do meu conforto, sabe, deixar aquela coisa que me incomoda de lado e visualizar. Então esse vídeo de hoje, eu falei assim, eu vou falar, gente, falar sobre o meu pé de amêndoa, falar sobre a mudança, né, o helicóptero passando aqui, falar sobre a mudança que a gente tem que passar por ela, nós temos que passar por ela, as transformações que nós precisamos em nossa vida, as coisas que precisam ser mudadas e transformadas e que através delas nós nos constituímos como uma pessoa boa, ou uma pessoa que precisa cada dia mais entender o que é a vida. Eu não fico aqui falando para vocês que a vida é maravilhosa, que tudo é maravilhoso. Não, a vida é ótima, realmente é maravilhosa, espetacular, dependendo da sua visão sobre ela. Dependendo do teu ponto de vista sobre ela. Porque tem gente que já acorda falando que tá tudo ruim, tá chovendo, tá ruim, tá muito sol, tá ruim, sabe? E como é que vai estar bom? E por que tá sempre tudo tão ruim? Tem alguma coisa aí em você, alguma dor, algum trauma, algum sentimento? Ah, para com essa coisa de trauma, tudo é trauma. Não, nem tudo é trauma. Às vezes a pessoa não gosta e não quer mudar. E nós devemos parar com isso. Sair deste lugar que a gente fica acomodado, parar com a procrastinação, parar com a preguiça, porque hoje as pessoas usam assim, é procrastinação, Não, você é preguiçoso, sabe? Você é preguiçosa, você não quer mudança, você não quer sair do lugar, tu tá confortável, né? Ficar no zap o dia inteiro, tá confortável ficar na internet o dia inteiro, tá confortável ficar na frente da televisão o dia inteiro, tá confortável largar a casa toda pra lá, fazer um trabalho fora de casa de qualquer maneira, tá confortável. Mas e aí? Aí você reclama que o mundo inteiro não te dá o devido valor, não te dá atenção, não faz o que tem que fazer, o mundo inteiro te trata mal quando você vai em algum lugar fazer alguma coisa, mas e você? Porque, na verdade, todos precisamos de mudança. E quando nós entendemos isso, nós vamos fazendo com que a máquina funcione de uma maneira mais agradável. E quando nós não estamos dispostos a fazer isso, é muito provável que eu vá entrar no ônibus e que a pessoa vai me tratar mal, não vai me dar um bom dia. É muito provável que eu vá entrar no ônibus e as pessoas estão ali de cara amarrada, porque elas estão igual a mim, sem vontade de dar um bom dia. Eu acordo mal-humorado mesmo, eu vou trabalhar mal-humorado mesmo. Então, no trabalho a pessoa já sabe que só depois do meio-dia que eu vou sorrir. É muito provável, porque a mesma condição que eu estou, eles estão. A mesma falta de disposição que eu estou de mudar, né, que eu não quero usar força para mudar, eles estão. Mas aí eu fico exigindo deles uma mudança, me tratar bem, com respeito, quando eu mesma não me respeito e não respeito ninguém que está à minha volta. Aí eu acordo de manhã e meu marido fala bom dia, eu não estou afim porque eu acordei mal-humorada. Ah, meu marido já até sabe. Olha, gente, essa frase então é assim, quando eu atendo um casal eu fico assim, gente... Ah, meu marido já até sabe que eu acordo de mau humor, que ele vai trabalhar, depois ele me liga, depois das 10, porque antes disso eu não falo nem oi. A minha esposa já sabe que eu sou assim, já sabe, aí vive essa vida rotineira do mal-estar. Ah, mas não está me fazendo mal. Beleza, não está não? Será que não está? Será que não está? Porque tem gente que usa como troféu, né? Ah, eu acordo mal-humorado. Só fico bem depois das 10, é o meu triunfo, é o meu troféu, é o meu, sabe, é o Oscar, né, do mal-humorado do dia. Então, o meu pé de amêndoa me fez
repensar o meu passado, me fez repensar a minha vida, me fez repensar quem eu sou, me fez pensar em tudo que eu mudei, em que eu caminhei, em que eu deixei de ser de lá para cá, em pensar em como que a gente cresce como pessoa, em como que a gente era quando criança. E o meu pé de amêndoa me fez lembrar o meu passado, me fez lembrar que nós precisamos mostrar para as nossas crianças, para os nossos filhos, sobrinhos, netos, mostrar para eles as coisas boas que vivenciamos em nosso passado, mostrar uma cafifa que nós soltamos, uma bola de gude que nós jogamos, o futebol que jogamos junto com os meninos, com as meninas, sabe, um pique-esconde, uma amarelinha, um queimado, seja lá o que for. Nós precisamos revisitar essas coisas boas do passado, sem medo de também olhar as ruins. Nós precisamos revisitar o nosso passado, perdoar a quem nos fez mal, para que nós possamos tirar deles as coisas boas e utilizar para a nossa família. Nós precisamos pegar tudo de bom que nós recebemos lá atrás, nem que tenha sido de uma única pessoa, e trazer para o presente hoje e utilizar ela com nossos filhos, com nossos netos, com nossa família, com o nosso trabalho, com as pessoas no contexto social que vivemos. Mas para isso, eu preciso estar preparada para quando revisitar o passado e querer ver o meu pé de amêndoa, eu preciso estar preparada para junto com ele vir alguma coisa que não é boa e eu pegar aquilo ali, trabalhar aquilo ali e dar um novo significado. Porque eu revisitar o passado e trazer a lembrança agradável de estar sentado embaixo do pé de amêndoa, comendo aquele coquinho, comendo o fruto da amêndoa, essa lembrança boa. Com certeza teve outras coisas que aconteceram que para uma criança era insuportável, mas nós precisamos ter uma boa compreensão, um bom entendimento da vida, para que nós possamos revisitar o passado, pegar a amêndoa, relembrar da amêndoa, passar embaixo de um pé de amêndoa hoje, mostrar para o filho, olha, eu comi isso aqui. Porque tem crianças hoje que não sabem que a amêndoa é comestível, não sabem que a amêndoa se come, não sabem que dentro da amêndoa tem um coquinho que você quebra e é maravilhoso. Tem crianças hoje que não sabem que a casca da laranja, se espremer, ela tem um sumo, né, alguma coisa que machuca o olho, o limão queima a pele, não sabe que às vezes a gente botava um palito de fósforo aceso, espremia e aquilo dava aquela chama. As crianças hoje elas não sabem dessas coisas boas. E com isso nós deixamos de passar para elas as coisas que são agradáveis, que nos marcaram, que nos fizeram ficar suave, porque nós nos prendemos às coisas que eram insuaves, né? Que eram insuaves não existe, né? Com certeza, é uma palavra que eu inventei agora. Mas assim, as palavras, as coisas boas, elas estão às vezes junto com coisas que são insuportáveis, que não são suaves. Melhorou, né? As coisas que não são tão boas de se ver e de se ouvir, elas estão juntas, porque hoje no meu dia, por exemplo, nem tudo que vai acontecer vai ser tão bom. Deus queira que seja ótimo, né? Mas se não for, eu tenho que entender e ter capacidade de me envolver com aquilo ali, de passar por aquilo ali e ter um processo, né, naquilo ali. Às vezes a gente erra, às vezes nós perdemos a paciência, às vezes nós falamos, somos intolerantes, e às vezes você chega em casa e até se arrepende por alguma coisa que fez ou deixou de fazer, é normal. Isso é utilizado para que amanhã eu seja melhor do que fui hoje. Tudo que acontece em nossa vida, para mim, que eu falo para vocês isso, é para que nós possamos ser melhores. É aquela coisa que está na Bíblia, que Paulo fala, né, de correr para chegar ao alvo. E qual é o nosso alvo? É o céu, sim. Mas até chegar ao céu nós temos que estar com uma estatura de um varão perfeito. Essa perfeição que a gente não alcança, mas a gente batalha para ter. Então que vocês hoje tenham um ótimo dia, que vocês possam passar pelos pés da amêndoa da vida e relembrar sua infância se você provou isso. Que vocês possam passar por uma casa que vende cafifa, pipa, né? Pegar, comprar um rolinho de linha, soltar com seu filho nesse final de semana, porque você tem coisas boas para passar para ele. Que você possa passar numas casas dessas que vendem bolinha de gude, comprar uma bolinha de gude, chegar em casa e ensinar para o teu filho como se joga. Tira a sua criança do videogame, tira ela do celular, tira ela da televisão. Sabe, as crianças hoje estão muito presas com uma tecnologia que não vai trazer grandes benefícios para a vida delas. Vai trazer sim, eles vão trabalhar nisso no futuro. Será? E você quer arriscar? E você quer, de repente, perder o convívio com essa criança? Porque tudo em excesso afasta da gente. Nós temos que entender isso. Então, que você tenha um ótimo dia, revisitando o seu passado,
Se tiver dores, que essas dores você consiga ressignificar, que você consiga trazer o que é bom e que você consiga, através daquilo que você trouxe de bom, conduzir os seus filhos, a sua família e os seus netos por um bom caminho. Ótimo dia para vocês, um beijão enorme para vocês e que hoje seja um dia especial.